Nós queremos agradecer à igreja pelo convite para estarmos aqui junto com os irmãos mais uma vez para nós compartilhar uma porção da palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja nessa noite para nós abrir a palavra de Deus em João capítulo 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós vamos ler versículos 41 a 45, depois a 46. Depois vamos considerar todo este capítulo, o que aconteceu desde o início em que o Senhor Jesus Cristo fica sabendo da enfermidade de Lázaro. Mas vamos ler João capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, sabia que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Somente esses versículos por enquanto. Depois nós vamos ler mais alguns versículos para a nossa consideração. O tema que nós vamos desenvolver é o poder sobre a morte. O poder sobre a morte. Se nós olharmos nos outros evangelhos, nós vamos ver que, além de Lázaro, o Senhor havia ressuscitado mais duas pessoas. Quais são? A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Mas há uma diferença entre essas três pessoas que o Senhor ressuscitou. Por que há uma diferença entre eles? Porque Lázaro, exatamente. Aqueles outros foram ressuscitados logo após a sua morte. Tanto o filho da viúva, certamente antes de completar 24 horas, ele estava indo ser sepultado. E a filha de Jairo, ela tinha acabado de morrer há poucos instantes, segundo o relato bíblico. E essa ressurreição de Lázaro, ela faz a diferença no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ela aponta três situações que é importante nós observar. Primeiro, o Senhor deu um testemunho público da sua divindade. Segundo, fortaleceu a fé pessoal dos discípulos. E terceiro, levou-o diretamente à cruz.
Este capítulo podemos dividi-lo em 3 partes. Primeiro, a preparação para o milagre, do versículo 1 ao versículo 16. Segundo, a chegada de Jesus aonde estava as irmãs de Lázaro, versículo 17 a 36. E, por último, terceiro, o milagre em si, no versículo 37 a 44. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele estava num lugar distante quando as irmãs de Lázaro mandam dizer que o Lázaro estava doente. Segundo as pesquisas, nós podemos olhar e ver que a distância em que Jesus estava era caminho de um dia, caminhando a pé. Hoje quase ninguém faz mais isto, mas era muito distante onde ele estava. E a distância, quando elas mandam os mensageiros avisar ao Senhor Jesus que Lázaro, a quem ele ama, estava enfermo. Importante nós observar que o Senhor Jesus tinha uma amizade muito próxima com aquela família. Ali havia um amor recíproco. Ele amava aquela família e aquela família amava o Senhor Jesus Cristo. De início, chama a nossa atenção para este fato. O Senhor nos amou primeiro e nos amou de uma forma especial. João 13,16 diz que ele amou o homem de tal maneira, com uma profundidade que nós não conseguimos pegar uma fita métrica, ou não existe um aparelho para medir a profundidade desse amor. Não existe um aparelho para medir a largura deste amor. E também não existe um aparelho para medir a altura deste amor. Ele nos amou de uma forma inexplicável da nossa parte. E ele amava esta família. Ele tinha a comunhão com esta família, podemos dizer diariamente. E agora, Lázaro, as irmãs mandam dizer ao Senhor que Lázaro estava enfermo. E é bem provável que assim que aqueles mensageiros saíram para dar a notícia para o Senhor que Lázaro estava enfermo, ele logo em seguida morreu. Quando esses mensageiros chegaram aonde estava o Senhor, Lázaro já provavelmente estava morto. E o Senhor sabia disto. A Bíblia diz que ele demorou 2 dias ali aonde ele estava. E essa demora de 2 dias, quando ele é notificado da enfermidade, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E ali o Senhor ia ser glorificado, o povo ia crer nele, ia mudar o seu ministério a partir dali. Ele ia ser odiado pelo povo. Eles iam começar a preparar a forma em tirar-lhe a vida. Porque para eles iriam tomar o lugar deles, aquilo era blasfêmia, o que o Senhor fizera, eles consideravam uma coisa absurda na interpretação deles. Mas o Senhor disse para os seus discípulos, falou assim: olha, Lázaro dorme. E os discípulos disseram: se dorme, está repousando do sono.
Mas ele disse claramente: Lázaro morreu. E nós vemos na Bíblia que a morte do crente é considerado um sono, ou é um sono. Por que um sono? Muitas pessoas pensam que quando fala que alguém passa para o Senhor, usamos vários termos, irmão ou irmã, foi promovido à glória. Outros falam, passou para o Senhor. E podemos usar também o termo bíblico, dorme no Senhor. Mas esse dormir no Senhor é esta carne que dorme. É o físico. É o corpo físico que dorme no pó da terra, não a alma. A alma não, a alma desliga do corpo e vai ao encontro do Senhor, não dorme. E quando ele disse Lázaro dorme, é porque ele diz, eu vou trazer ele novamente à vida. E ali entre os discípulos, alguém disse, Tomé disse, ele diz, vamos ter com Lázaro que eu vou despertá-lo do sono. Tomé então disse, vamos também junto para morrermos com ele. O que passou no pensamento dos discípulos quando disseram, vamos nós também para morrer com ele? Vamos nós também para morrer com ele. Eles estavam dizendo, um pouco antes, eles disseram para o Senhor, mas se o Senhor voltar lá em Jerusalém, há poucos queriam tirar-lhe a vida. Eles estavam dizendo, vamos chegar lá e vão tirar a vida do Senhor e vão tirar a nossa também. Vamos para morrer com ele. Mas o Senhor precisava enfrentar esta situação. Ele precisava de voltar ali para tirar Lázaro do túmulo. E como nós falamos, era um dia de viagem. Aqueles mensageiros gastaram um dia para chegar até lá. A volta deles gastariam mais um dia. E o Senhor ficou 2 dias depois que soube da notícia que Lázaro estava enfermo, que possivelmente morreu na hora ou um pouco depois da partida daqueles mensageiros. Então, quando ele chega lá, já estava de 4 dias. E todos nós sabemos que um corpo, ele entra em decomposição a partir das 24 horas de morto. E Lázaro estava já há 4 dias, tanto é que as irmãs disseram, Senhor, cheira mal? Já é de 4 dias? A carne já está começando a entrar em decomposição? E o Senhor permitiu tudo isso. Passar 4 dias para ter uma prova real do poder de Deus, para ter uma prova real que aquele corpo estava realmente morto. E fala dos milagres messiânicos, né? São aqueles milagres que apontavam para o Messias. Então, todas as vezes que esse milagre messiânico acontece, sempre vai ter um reboliço em todos os fariseus. Quando aquele cego que volta de Deus manda ele lavar no poço, né? Siloé, né? Esse aqui, sempre quando um milagre messiânico acontecia, ele tinha uma repercussão entre os fariseus. Porque os fariseus, eles detinham os escritos da profecia, da promessa do Messias. Então, esse milagre também é um milagre messiânico. Só o Messias poderia ressuscitar um morto de 4 dias. Exatamente. Essa colocação também. Exatamente. Então,
E a ressurreição de Lázaro, como nós falamos, ela é diferente, uma ressurreição que mexeu, como o irmão falou, um rebuliço entre o povo maior. Por quê? Porque Lázaro havia 4 dias de morto e o rebuliço então foi maior. A repercussão depois para o povo era porque muitos creram nele, como nós lemos no penúltimo versículo. Nós lemos que muitos creram nele. Por quê? Muitos creram nele. Por causa daqueles judeus que presenciaram esse fato e creram nele, criou uma revolta nas autoridades. Criou uma revolta, um ódio, e a partir dali começaram a perseguir o Senhor Jesus Cristo, e essa perseguição foi até a cruz. Então, mas importante dentro desse contexto, nós vemos que o lugar aonde ele estava, ele tinha que estar distante. Imagina se o Senhor Jesus Cristo estivesse próximo ali, quando Lázaro ficou doente. Ele estivesse próximo ali quando Lázaro morreu. Ia ser uma cobrança da família, das irmãs, ia ser uma cobrança dos discípulos. O Senhor não vai fazer nada? O que nós vamos fazer? E então o Senhor, essa distância que ele estava, que segundo a informação que nós temos, que aquele lugar chamava-se na Transjordânia, próximo ao Jordão. E por esse fato dele estar distante, ele ainda durar mais 2 dias para que ele pudesse ser glorificado. O Filho do Homem pudesse ser glorificado na morte de Lázaro. E um fato muito interessante que eu vejo nesta ressurreição de Lázaro, que traz para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, memorizar o nosso futuro. Nós um dia vamos sair do túmulo. Se tivermos com vida, vamos ser transformados num corpo glorioso, semelhante ao corpo que o Senhor possui hoje. Meus amados irmãos presentes e que estão nos acompanhando através do YouTube, se você já creu em Jesus Cristo, tenha certeza de que se você tiver já partido deste mundo, o seu corpo vai ressuscitar no dia em que o Senhor vier buscar a igreja. E se tivermos vivo, vamos ser transformados num corpo glorioso para estar junto com o Senhor para sempre. Eu vejo Lázaro após a sua ressurreição, quando nós olhamos no capítulo 12, aquela passagem também muito linda de quando Maria, chorando, ela beija os pés do Senhor, derrama aquele unguento e com as lágrimas ela pôde demonstrar ali uma profunda gratidão, um profundo amor para com o Senhor e enxugava com seus cabelos. Quem estava presente naquela mesa? Lázaro. Aquele que tivera morto, ali estava presente, desfrutando da comunhão com o Senhor. Lázaro, podemos imaginar o que passava
na sua memória, após ter passado 4 dias fora desta esfera do mundo. E agora o Senhor havia trazido ele à vida novamente. O que passava na memória de Lázaro ali, enquanto podia olhar para o Senhor e ver o Todo-Poderoso diante dele? A única coisa que ele podia expressar é a gratidão e a adoração à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos os verdadeiros salvos desfrutam já a partir do momento em que nós cremos, passamos a desfrutar essa bênção de ter essa comunhão com o Senhor. Que ele diz que estarei convosco todos os dias. É possível passar passar despercebido em alguns momentos da nossa vida esta preciosidade desta comunhão que desfrutamos com o Senhor. E quanto mais nós procuramos viver esta palavra, quanto mais nós procuramos viver uma vida junta de Cristo, junto daquele que um dia nos tirou da condenação, nós vamos desfrutar e sentir o gozo dessa comunhão já aqui. E quando partirmos daqui, ela será completa, porque nós vamos estar vendo ele face a face. O fato que hoje nós não podemos ver, como os discípulos tiveram este privilégio de ver o Senhor durante os 3 anos de ministério aqui terreno. Aqueles 12 homens que ele chamou, ele os ensinou, ele os capacitou para, depois da sua partida, eles poderem anunciar estas verdades e escrever tudo aquilo que o Senhor os faria lembrar, e eles iriam escrever não de si mesmo, mas inspirado pelo Espírito de Deus. Nenhum deles escreveu nada de particular deles. Tudo o que está escrito foi por ordem de Deus, na inspiração do Espírito Santo. Mas eles tiveram também momentos agradáveis após a morte do Senhor Jesus Cristo. E quais foram esses momentos que eles tiveram? O Senhor apareceu para vários deles, dando prova real da sua ressurreição. E por último, ele levou eles até Betânia, e a Bíblia diz que ali, enquanto ele os abençoava, a planta dos seus pés foram deslocando do solo, e ele foi subindo para as alturas, e uma nuvem o encobriu. A partir dali, nem os olhos humanos o viram mais. Ninguém. Hoje nós cremos nele e através da mensagem do Evangelho que ouvimos, o Espírito de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos fez ver o preço que foi pago por nós ali na cruz do Calvário. Então todos que creem nele, descansa nisso, espera nisso, porque um dia vamos estar face a face com este Senhor, que Lázaro desfrutou desta bênção especial em poder sair do túmulo, e o Senhor ali pôde ser glorificado perante todo aquele povo. E a vida do Senhor, a partir dali, passou a ser perseguida.
passou a ser perseguida. Mas ele disse algumas coisas antes, que para que as irmãs de Lázaro pudessem confiar, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Foi o que ele disse para Marta. E assim que ele chegou, no versículo 17 do capítulo que nós estamos lendo, assim que ele chegou, Marta foi ao encontro dele. Mas havia bastante visitas na casa que foram ali para consolar aquelas irmãs. E entre aqueles que estavam ali consolando as irmãs, Maria ficou sentada hospedando aquele povo. Ela não levantou de imediato. O Senhor chegou, aguardou fora da aldeia. Marta foi recepcionar o Senhor. Depois ela foi, em particular, chamar a Maria, sua irmã, que estava assentada. E o que a Bíblia diz? Ela levantou depressa e foi ao encontro do Senhor. O que eu quero dizer com esta palavra depressa? Para aqueles que já têm o Senhor Jesus Cristo, vamos apressar a trabalhar para o Senhor. Estávamos mencionando sobre o trabalho que precisa ser feito de evangelismo. E nós às vezes demoramos. Jogamos para amanhã, vamos adiando. E a mensagem do evangelho é urgente. Então vamos levantar e vamos depressa ao encontro do Senhor. Primeiro, falar com Ele, pedir a direção a Ele e depois ir ao encontro do pecador. E o pecador que está nos ouvindo, você que está do outro lado, se ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus Cristo, pense bem na sua situação a partir do momento em que fechar os olhos aqui. Existe apenas 2 lugares na eternidade. E o homem precisa de reconhecer isso. O homem precisa de fazer um encontro depressa com o Senhor Jesus Cristo, o aceitando como Senhor e Salvador da sua alma. Do contrário, meu prezado amigo, a situação do homem sem Cristo é muito triste. A Bíblia nos mostra de 2 homens que viveram aqui juntos, um foi para o céu e o outro foi para a condenação. Aquele que se encontra na condenação, a Bíblia descreve como o inferno, e é lá o lugar do sofrimento da alma sem Cristo. E de lá não tem como sair. Por isso, apressa hoje, levanta depressa da onde você está. Dirija-se ao Senhor e diz a Ele: Senhor, eu quero o seu perdão. Eu sei que sou um pecador miserável. Não tenho a mínima ideia de onde vai parar a minha alma, ou aonde ela vai descansar ou sofrer. Se você não sabe ainda aonde, é porque ela vai para o sofrimento. Mas a partir do momento em que você, de todo o seu coração, confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você passa a receber dele perdão do pecado. Recebe na hora o perdão do pecado e passa a ser possuidor da vida eterna. Maria levantou depressa e foi ter com o Senhor e diz também as palavras um pouco antes do Senhor chegar até o túmulo para efetuar esse milagre que é tirar Lázaro do túmulo. Ela disse: Senhor, cheira mal, é de 4 dias. E o Senhor então aproximou daquele túmulo
mandou que retirasse aquela pedra e deu ordens para Lázaro sair para fora. E a Bíblia disse: saiu aquele que estivera morto. E podemos imaginar que aquele corpo que saiu, não saiu com nenhum sinal mais de decomposição, porque senão o povo que estava ali fora não iria suportar. Aquele corpo saiu perfeito. Um milagre que mudou a história para muitos ali que creram. Muitos dos judeus que estavam presentes, que presenciaram aquele fato, puderam crer nele. Outros ignoravam este fato. E a partir dali, o Senhor Jesus Cristo passou a ser perseguido e perseguido até a morte. Não sabemos quanto tempo Lázaro viveu depois que ele foi ressuscitado. Mas eu creio que a morte do Senhor Jesus Cristo deva ter sido antes de Lázaro voltar a morrer novamente. Porque Lázaro ressuscitou, mas ele iria morrer novamente. Porque aquela ressurreição ali foi para a glória de Deus, para o povo ver o Todo-Poderoso aplicando este milagre que jamais alguém podia imaginar. Nunca tinha acontecido. E certamente Lázaro voltou a morrer. Mas eu quero terminar dizendo que se você crê nele, se você um dia creu, descansa nele. Espera nele, que você vai morar junto dele. Vai sair do túmulo se tiver morto e vai morar junto dele. Se você não creu ainda, faça isso hoje. Abra o seu coração e olha para um futuro que vai acontecer com todos nós. Queira o homem sim, queira não. A morte vai chegar para ele. E faça uma decisão hoje, aceitando Jesus Cristo como único e eterno Salvador da sua alma. Que Deus aplique nos nossos corações estas palavras e possa servir de consolo para nós. Assim como o Senhor consolou aquela família, trazendo Lázaro à vida, nós já somos consolados com a salvação que o Senhor nos deu, e sabedores de que não existe condenação para aqueles que creem nele. Que Deus esteja nos abençoando e aplicando nos nossos corações a porção da sua palavra. Amém.